preciso. Meu coração é teu, Senhor, de ti não desisto. Tanta saudade eu sentirei de ti, nunca mais eu esquecerei do teu amor, do teu carinho, daquele homem tão lindo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Alvorada. Estou novamente com vocês, pastora Bel, da Igreja do Evangelho Quadrangular. E hoje Deus tem uma palavra tremenda para nós. Esse é o programa Adoração e Fogo. Que você possa preparar o seu coração aí para receber da parte de Deus. Como você tem cuidado da sua família? A família é o nosso porto seguro, tem que ser o nosso porto seguro. Nós vamos ouvir um hino abençoado e já já eu volto com uma palavra que o Senhor falou e tem falado ao meu coração tremendamente. Eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Um abraço. Hoje o Senhor quer falar aos nossos corações. Aleluia. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Aleluia. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos ouvir a tua voz. Sei que me falas através de um irmão. Sei que me falas quando dobro os joelhos em oração. Sei que me falas pela tua palavra. Falas comigo até quando te caio. Quero compartilhar com vocês uma palavra que está em Provérbios 17, 28. E essa palavra diz assim: até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. Nosso problema, às vezes, eu digo em termos de família. Hoje a palavra é justamente a respeito de família. Qual é o tratamento que você tem dado à sua família? Às vezes, o problema é porque se fala demais, às vezes não se escolhe palavras para falar, às vezes se foge de realidades, né? Como se a família não fosse nossa. Tem um pastor até querido, ele diz assim: tem pessoas que é igual ventilador, só sopra para os outros, mas para ele mesmo, às vezes faz favor para uma outra pessoa, está sempre disposto a abençoar outra vida, sempre ali soprando, né, na vida dos outros. É uma pessoa educada com os outros, mas quando chega dentro de casa é uma pessoa que se transforma. Não tem paciência com a esposa, ou não tem paciência com o esposo, não tem paciência com os filhos. Ainda que eu entendo que muitas vezes nossa vida é uma correria, né? Às vezes tem pessoas que, mesmo sendo casado, tem seus filhos, tem sua casa, trabalha durante o dia, estuda à noite ou faz uma faculdade, mas mesmo assim a gente tem que, por isso que a gente tem que estar bem, a nossa comunhão tem que estar bem com Deus, porque a gente tem que remanejar tantas coisas, a gente tem que administrar tantas coisas na nossa vida. Família requer investimento. Né? Imagina uma casa sem temor, sem fé, sem paz, sem respeito, sem amor, né? Gera frieza, ataque, né? Quantos filhos, ou um com o outro mesmo, aquelas palavras que parece que busca lá, né? Vai buscando no inferno, parece aquelas palavras pesadas, palavras, um ente querido falando pro outro: vai pro inferno, né? Eu sempre falo, é muito fácil mandar os outros pro inferno, mas a pessoa não quer ir. Então não se tem o respeito, é tudo na gritaria, e gritaria
com palavras ofensivas, sabe? Palavras não voltam vazia. A palavra surte um efeito, né? A palavra do Senhor diz, cada um se fartará do fruto do seu ventre. A palavra tem peso. Ou ela tem peso de glória, ou ela tem peso de amor, ou ela tem peso, ela provoca algo na outra pessoa, né? A palavra, ela mata e ela faz viver. A palavra, ela gera alguma coisa. Toda ação tem uma reação. Então nós temos que ter cuidado com que tipo de palavra, que tipo de investimento nós estamos dando para a nossa família. Como nós temos tratado. E aí, depois de tudo isso, ainda sobra o que depois de tudo isso, sobra a cobrança. Ah, porque você não me ama, porque você não me dá atenção, porque geralmente acontece isso com o casal. Então, assim, família requer amor, né? Abraço, um beijo, um olhar de verdade, não é aquele olhar fugindo do olhar, não. Geralmente, quando se tem situações de mentira, a pessoa não olha nos olhos. Então, tem uma mentira e aí acaba tendo que gerar outras mentiras e não olha no olho, porque o olho na realidade, a janela da alma, né? Requer tempo de qualidade, requer fé, né? Nós precisamos depositar fé, amém? Eu tenho que crer que a minha família vai dar certo, né? A formação dessa família não foi à toa. Deus tem um propósito em tudo isso. Claro que o diabo, ele veio para matar, roubar, destruir, ele quer de alguma maneira achar um jeito, mas é você que não pode deixar, pela fé, né, revestir a sua casa, orar, clamar pela presença de Deus, pedir para o Senhor colocar uma coluna de fogo ao redor da sua casa, né? A gente sabe que já existem tantas coisas, inveja, olho gordo, palavra liberada, porque às vezes o outro sente inveja porque a família dele também não está bem, então ele acha que a família do outro é perfeita, às vezes ele acha que a sua é perfeita e acaba ali estando fraco para sentir ali uma inveja, um olho gordo, e isso a gente sabe que surte efeito também, não adianta falar que não, acreditando ou não, infelizmente surte efeito. Mas a nossa família tem que estar debaixo de oração. A nossa casa tem que estar debaixo de oração, né? Deixar para lá é mais fácil, né? Mas depois vem o resultado. E o resultado é problema. Filhos com problema na escola, pessoas com problema no trabalho. Às vezes a pessoa não tem cabeça para poder trabalhar, tá com a cabeça quente, o coração tá cheio, tá arrebentado, não sabe mais o que fazer. Entra numa posição de desespero, né? Às vezes a pessoa tenta as soluções mais erradas, pensando que é certo, porque a gente erra muitas vezes tentando acertar. Mas a palavra de Deus é bússola para as nossas vidas. A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Muitas vezes é necessário parar tudo da maneira que tem sido feito, que já chegou até aqui, e refazer, e estar apto, estar maleável para a palavra de Deus, sabe? Parar de ficar tentando achar culpado. Não, mas a culpa foi dela. Ah, mas a culpa foi dele. Às vezes por algo ali, uma divergência de opinião, porque um não se quebra, porque o outro não aprende a perder. Não, eu tenho razão, eu que tenho que mandar. E isso às vezes é dos dois. E os filhos, como que fica a cabeça dos filhos com tudo isso? Que a casa parece um campo de batalha minado. Tem que chegar em casa, tem que saber como pisar, tem que saber como respirar, porque senão parece que vai estourar uma bomba. Então, assim, que família é essa? A família é a maior instituição de Deus. A nossa família, a nossa casa tem que ser um pedacinho do céu, tem que ser o nosso porto seguro. Nós temos que ter pressa, né, de ir para casa, trabalhar com dignidade, com excelência, mas lembrando que nós deixamos uma casa arrumada, nós deixamos uma casa cheia da presença de Deus, nós deixamos uma casa onde há respeito, onde há temor, onde há amor, né? Quantas famílias que a primeira base não foi amor, né? E aí gerou tantas outras coisas, mas Deus é um Deus de milagre, amém? Deus quer fazer um milagre na vida da sua família. Para que o milagre aconteça, tem que partir de um para buscar. Às vezes a pessoa pensa assim, ninguém muda, eu vou parar de orar, eu vou parar de buscar, eu vou parar de crer, se ninguém faz, eu também não vou fazer. É tudo o que o diabo precisa. É que todos deixem de fazer, porque às vezes, se você tem visto essa necessidade de Deus na sua casa, de que isso precisa ser organizado, se aquilo precisa ser melhorado, porque você é a única pessoa da sua casa que está tendo visão. E aí você tem que ser mais humilde ainda de entender que os outros estão sem visão, estão cegos espiritualmente. Às vezes o emocional está arrebentado, não está bem, né? Porque o diabo ele vem para destruir mesmo, ele toca às vezes aonde mais dói, aonde mais fere. Às vezes crianças, né, que já trouxeram para os seus casamentos, hoje adultos, mas trouxeram para o seu casamento ali traumas de infância, palavras liberadas sobre si, palavras que também já vieram de uma família arrebentada, de uma família que veio ali empurrando com a barriga, como se diz, e trouxe tantas coisas, tantos traumas.
E tá ali, gerou mais, tá gerando uma família também ali, parece que um pouquinho daqui, um caco dali, mas o Senhor quer mudar isso. Deus quer abençoar, o Senhor quer estruturar. A palavra do Senhor diz: toda casa edificada na areia, né, só nos sonhos, só em ilusões, vem vento, vem tempestade, ela rui, ela cai. Mas a casa edificada sobre a rocha, né, a rocha é Jesus, a palavra de Deus, vem vento, vem o mesmo vento, vem a mesma tempestade, mas a casa está alicerçada, a casa está segura, a casa é inabalável. Todos passamos por lutas, mas nós temos que ter estrutura, né? Para que 1000 caiam ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós temos que estar firmados em Deus. E para isso nós temos que ter as nossas convicções na palavra, né? Não viver das nossas convicções, das coisas deste mundo, mas trazer a palavra de Deus ao nosso coração. Né, como diz a palavra em Salmos: um bem-aventurado varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. A boca dele vai ser como uma fonte de água doce. Né, tudo que ele vai passar, o que ela vai passar, vai ter algo da palavra. E a palavra do Senhor diz que a palavra de Deus para nós é escudo para apagar os dardos inflamados do maligno. Então Satanás não vai ter como matar, roubar, destruir em nada que for seus sonhos, os planos, os projetos da sua família e da sua casa, né? Quantas às vezes a situação já está ali fervilhando e para chamar atenção, às vezes o esposo, às vezes a esposa começa a fazer diferença, começa a deixar para lá, ou às vezes começa a brigar, começa a arrumar desculpinhas, porque quando a pessoa quer brigar, amados, qualquer coisa é motivo. Assim como alguém, quando quer se justificar, também qualquer coisa é motivo. Mas se eu quero chamar a atenção de alguém, eu tenho que deixar uma marca certa no coração dela, porque de todo jeito eu vou marcar. De todo jeito, pela vida das pessoas onde eu passar, eu vou estar marcando. Né? Ou nós marcamos com amor, ou nós marcamos com rancor. Palavras têm peso. Então, se você quer marcar a sua família, se você quer que algo mude, então comece a marcar de uma maneira diferente, comece a marcar com a palavra de Deus. Talvez você não vai ficar aí cobrando dos seus: olha, você precisa fazer isso, você precisa orar, você precisa... Mas começa você a orar e começa você a buscar, porque o milagre na sua vida, a paz, a mudança sua vai causar uma transformação em toda a sua família. E não adianta falar e ficar aí a cobrança: você precisa, você precisa. O exemplo fala mais alto do que qualquer outra coisa. A cobrança leva, mas o exemplo arrasta, atrai. Então, se os seus filhos verem Deus na sua vida, ver você alegre por estar na presença de Deus, independente de lutas e dificuldades, então eles vão ter prazer nisso. Se o seu esposo ou a sua esposa vê a diferença em você: peraí, mas a minha esposa falava, brigava, gritava, peraí, não está acontecendo mais. O que mudou? Desde quando eu conheci ela, ou desde quando eu conheci ele, sempre foi assim? Mas o que mudou? É porque Jesus chegou, né? O Espírito Santo de Deus, ele chega